que colocou o nome. Se Adão chamasse o cachorro de cavalo, irmãos, hoje o cachorro seria o cavalo. Mas para nós seríamos normal. Se a gente mudar hoje já é estranho, né? Se eu falar para a Cris, esse violão aqui, então Deus dá essa ordem para Adão e ele faz. Aí Deus vê que ele está cuidando dos animais da terra sozinho. Deus fala assim, vamos fazer uma companheira. E Deus dá a mulher para Adão andar ao seu lado. Deus faz a costela porque a costela fica do lado. Isso significa que é para a mulher andar ao lado, não atrás, não debaixo dos pés, não lá na frente correndo. É para andar ao lado, companheira, é para andar ao lado, né? A submissão da mulher é para ela andar ao lado, é braço cruzado e andar os dois. Quando você está num casamento, quando a noiva entra, o noivo, a noiva principalmente, né? Ela entra como para se direcionar ao noivo ao casar-se. É com o braço cruzado com o pai, ou com o padrinho, ou o avô, aquela que ela escolheu, né? Ela vai do lado. Isso já simboliza o casamento. Aí a Bíblia diz que Deus dessa ordem para Adão. Adão ele tem a companheira. E uma certa vez essa companheira de Adão, ela está o quê? Vacilando, eu não sei o que ela está fazendo. E a serpente, irmãos, ela não vai em Adão. Por quê? A mente de Adão estava cauterizada. Eu não posso comer desse fruto. Eu posso comer de qualquer outro, menos dessa árvore. Aí a serpente, ela é inteligente, ela é a mais astuta animalha do campo. Ela vai na Eva. Aí a Bíblia, irmãos, ela fala ao contrário. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Versículo 1 vai dizer: ora, a serpente, a mais astuta que todas as animalhas do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher: é assim que Deus disse. Olha o que ela está fazendo. Não comereis de toda a árvore do jardim. Ela faz ao contrário. Deus fala assim: comerás de toda a árvore. E a serpente assim: é assim que Deus disse que não comerás de toda a árvore, já induzindo ela a comer de a única árvore que não poderia, irmãos. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, um dia que comerdes dela, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí a Bíblia vai dizer que Eva, ela cai nesse papo e come. Ela come e ela dá o fruto para Adão, irmãos. Quando Eva ela come, os olhos dela não se abrem. Mas quando a Bíblia fala assim que ela come e dá para Adão, a Bíblia vai dizer assim que os olhos de ambos se abrem. O porquê? Porque a ordem Deus deu para Adão, irmãos. Ele não deu para a mulher diretamente, porque a mulher nem existia. Vocês vai lendo ali que vocês vão ver. E o mundo fala o quê? Tem aquela piadinha, né? Quem é o culpado? Eva ou Adão? Quem que é culpado, Cris? Eva ou Adão? Quem, Rafa? Eu já vi pastores ministrar que o culpado foi Eva, o culpado foi Adão, irmãos. Porque a Bíblia Deus deu a ordem para Adão, só existia Adão. Adão, comerás de tudo, porque o dia em que comer morrerás, Adão. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela come e entrega para Adão. E Adão, quando ele come, os olhos se abrem. Eles notam que eles estão nus, eles percebem. E a Bíblia vai dizer que eles se escondem. E quando eu li o versículo 12, a Bíblia vai dizer que Deus chega para Adão e fala: onde estás, Adão? Cadê tu? Ah, tive medo e me escondi. Mas por quê? Você comeu do fruto? Aí o que Adão vai dizer, irmãos? Deus, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer, me fez pecar. E quando nós apontamos o dedo assim, irmão, com a pessoa, nós apontamos para a pessoa, o dedo para Deus, e 3 se volta para nós, irmãos. É 3 voltando para nós. Então Adão, ele terceiriza aquela culpa à mulher. E Deus chega na mulher, ela terceiriza a culpa para a serpente. Aí Deus vai dizer para a mulher, dá um castigo para a mulher. O castigo da mulher que foi? Terás dores no parto. Você vai ter dores para gerar. Talvez a mulher não teria, não era para ter, mas vai ter uma dor no parto. Mas da mulher suscitarei um homem que pisará sobre a serpente, né? Mas ela tentará ferir o seu calcanhar. Pode ver que muitas mulheres têm medo de cobra, né, irmão? Você pode ver, a maioria. Eu conheço uma que, se passar na televisão lá o filme, ela já se esconde, tampa. Mas ela terceiriza para a serpente, irmão. Mas aí Deus chega em Adão e fala assim: vem cá, Adão, eu vou conversar com você.
o pior castigo foi para Adão, não diretamente para ele, mas Deus fala assim: Adão, por sua culpa, maldita seja a terra. Olha o peso que Adão trouxe para a terra, irmãos, por conta dele ter terceirizado a culpa. E é diferente para nós nos dias de hoje, irmãos. Quando nós éramos crianças, a mãe chegava assim: por que você fez isso? Aí o que você falava? Foi o meu irmão. Não foi eu, mãe, foi meu irmão. Nós terceirizávamos a culpa, irmãos. E isso parece que é natural do homem, porque nós já olhamos lá no princípio, Adão já terceirizando. Você pode ver que muitas coisas nós fazemos em nossa vida, porque talvez ela vem de uma cultura. A gente fala, é cultura do brasileiro ser assim, é cultura. E a cultura nossa, irmãos, do ser humano, ele sempre terceirizar a culpa. Por que você não foi no culto? Ah, porque a minha mulher fez isso, ou o meu filho fez isso. Nós terceirizamos a culpa. E a gente vai passando os momentos em nossas vidas, irmãos, principalmente o casal. Às vezes a gente passa tantos perrengues em nossa vida, né? Nós pedimos oração, nós corremos atrás, mas aí quando nós apertamos as pessoas, fala assim: mas irmão, você tem que dar um passo de fé para Deus. Ah, mas eu não posso por conta disso. Ah, eu não posso por conta disso. Ah, eu não posso por conta disso. Nós vamos terceirizando. Eu e minha esposa, nós combinamos: se eu não vou na igreja, se eu estiver trabalhando, você vai. Porque ela não pode deixar de vir porque eu não vim. Porque uma hora Deus vai cobrar dela. Eu não vim por conta do meu trabalho. Talvez o peso, para mim, a consequência, ele vai ser bem branda. Porque Deus sabe que eu estava trabalhando. Mas ela não veio porque, ele está trabalhando, então não vou. Muitas vezes nós fizemos isso, irmãos. Não podemos ser, hipócritas. Quantas vezes eu já falei para essa amor: eu não vou conseguir ir. Se você não quiser ir, não tem problema. Vai falar assim: não, eu vou, porque eu vou buscar a minha bênção. Eu vou buscar a bênção para o nosso casamento. Mas se ela deixa de ir, porque o Alex não vai chegar hoje, então eu não vou. Depois eu falo para o pastor que eu estava com gripe, eu falo para o pastor que eu estava assim. Aí depois as coisas não andam, irmãos, porque nós vamos terceirizando a culpa. Quando nós cometemos talvez um crime, ou nós vamos a julgamento, não adianta a gente tentar esconder, irmãos, não adianta. Hoje não existe crime perfeito, ou talvez nunca existiu um crime perfeito, porque tudo está debaixo dos olhos de Deus, né? Porque existe sempre três versões de uma situação. A que o pastor Gilberto conta sobre mim, a que eu conto sobre ele, o que aconteceu, mas existe a verdadeira, irmãos. E essa diante de Deus, ela não vai passar em branco. Ela não vai ficar no escuro. Deus, ele sabe. E às vezes nós ficamos terceirizando a culpa para o filho ou para uma enfermidade. Não digo que você não vai deixar de vir porque está enfermo. Talvez você não consiga. Talvez Deus, ele conhece o teu coração. Mas às vezes quando nós terceirizamos a culpa, irmãos, a nossa vida ela fica patinando. Ela fica só rodeando igual o povo do Egito. 40 anos ali, dando volta, dando volta. E às vezes a gente não sabe o porquê que nossa vida está assim. Quantos de nós não terceirizamos a culpa? Por isso que eu falo que talvez Adão, ele seria o homem segundo o coração de Deus. Mas ele chega para Deus: a mulher que o Senhor me deu. Irmãos, ele joga culpa em Deus. Ele joga culpa. E nós, quando somos filhos, o que nós às vezes falamos? Porque eu sou filho do meu pai. E filho de peixe, peixinho é. A Bíblia vai dizer, se não me recordo, em Êxodo ou Deuteronômio, vai dizer que o filho, ele não morre pelo pecado do pai, nem o pai vai morrer pelo pecado do filho. O que isso quer dizer? Cada um vai pagar conforme o que fez. Eu não planto no meu jardim lá laranjas. Quem vai colher? Sou eu ou o pastor Gilberto? Sou eu, porque estou plantando no meu jardim. E às vezes o que nós fizemos? Quem planta o erro? Sou eu. Quem planta aquilo que é desagradável a Deus? Sou eu. É o pastor que vai pagar? Não. Eu que vou pagar. Talvez se o pastor passar a mão na cabeça, ou talvez se a gente tentar acobertar aqui dali, dependendo para que situação que seja, para preservar a alma, né? Mas se a gente não cuidar, ou se a gente deixar passar a mão igual o juiz Eli fez, irmãos, os filhos dele estavam banalizando o povo de Israel. Ele estava banalizando o sacerdócio de Deus. E ele sempre, o povo fala assim, viu, seu filho ali, eles saíram com as mulheres estranhas, não pode. E ele tapava os olhos, irmão. Tapava os ouvidos e os olhos. As pessoas chegavam, viu Eli? E ele tapava. Ele vai ter culpa? Vai.
porque a Bíblia fala assim que quando ele morre, os filhos, ele malemar, ele lamenta as mortes dos filhos, porque ele sabia, talvez ele fosse, foi até bom que Deus levou. Mas a Bíblia vai dizer assim que quando a glória de Deus, a presença, a arca de Deus, ela foi tomada de Israel, a Bíblia vai dizer que ele cai com a cadeira e morre. Porque ali ele sentiu a culpa, foi culpa minha. Irmãos, e quando nós confessamos a Deus, esse dia eu estava orando, eu falei assim, Deus, por que a gente fica falando, né, talvez terceirizando a nossa culpa? E a gente fala, Deus, eu pequei. O filho pródigo, irmãos, quando ele volta para casa, ele não fala, pai, a herança que o Senhor me deu antes do tempo, ou o Senhor não me instruiu na herança, que ela poderia me trazer um mal, ela me devastou, pai. Não, ele fala assim, ele olhou para a situação e falou assim, eu pequei contra os céus e contra o meu pai. Ele volta arrependido e fala, pai, pequei contra os céus, pequei contra Deus e contra ti. Mas o que nós fazemos, às vezes, irmãos, às vezes nós não olhamos o nosso carro para viajar, porque existe, irmãos, que você tem que, no código de trânsito, que você tem que fazer as manutenções, né? Tem a imprudência, irmãos, tem a imprudência, a negligência lá, está lá no código. E às vezes a gente não olha que o pneu está liso, ou sabe que está liso, dá para ir assim mesmo. E a gente vai, irmãos. No meio do caminho esse pneu estoura, você mata toda a sua família e você sobrevive. E sabe o que você vai dizer depois? Os meus filhos morreram porque o bombeiro demorou para chegar. Eu já escutei isso, irmãos. Eu vivo com isso todos os dias. As pessoas já começam a terceirizar, Luan. Ah, mas morreu porque o socorro demorou. Ah, porque não veio um helicóptero salvar. Mas o cidadão, ele não olha e fala assim, peraí, gente, me perdoa, eu matei a minha família. Eu sabia que o meu pneu estava liso e eu coloquei em risco, eu fui imprudente. Mas ninguém faz isso, irmão. Nós terceirizamos a culpa. Nós fazemos igual Adão, né? Começa a falar. Falta falar que foi Deus, né? Que faltou dar uma providência, que talvez ele recebeu uma profecia, que recebeu o dinheiro e ia trocar o pneu. Falta falar isso, irmãos. Certa vez, irmãos, uma vez eu estava na rua Campos Sales, veio um carro abalroado de gente. Pensa num carro que era para 5, malemar 4 lugares, tinha uns 10 dentro. E pasme, irmãos, tudo crente. Eu parei, aí falei, meu Deus do céu. Falei, gente, não sei o que eu faço com vocês. Por favor, você não multa a gente. Eu estou vindo da igreja, a gente está dando apoio para as pessoas. Nós vamos levar eles ali no Jurema. A gente está vindo da igreja. Eu falei, sabe o que você faz? Volta lá para a sua cidade, arruma um outro carro, some da minha frente e você traz esse povo. Ai, pelo amor de Deus, olha, tá vendo? Deus é bom, Deus colocou um policial, acho que até crente, olha que bênção, um anjo na nossa vida. Falei, para com isso, irmãos. Eu falei desse jeito, para com isso, crente. Para. Não vai chegar na sua igreja, contar um testemunho, que Deus colocou um policial anjo, que livrou você de uma multa, livrou você de um acidente. Para com isso. Você está errado. Porque, irmãos, depois não, eu deixo passar, morre lá, sabe o que vão falar? Ah, o policial deixou a gente passar, podia ter parado a gente. A lei vai me punir. Viu? Tem na Câmara que você deixou esse povo passar. Você tomou alguma providência? Não tomei. Então você vai ser punido por isso. Eu vou ter uma pena mais branda, mais suave. Mas talvez aquele ali terá uma pena maior, porque ele pode matar a família inteira e é um peso que não se tira da mente, irmãos. Então você não terceirize a sua culpa, irmãos. Às vezes eu paro as pessoas na rua e eu falo assim, viu? A criancinha no banco de trás. Ah, mas não tem problema não. Eu falei assim, tá bom. Se você bater esse carro e matar essa criança, eu não vou chorar. Você vai chorar. E se não adianta falar que a gente chegou atrasado, que o bombeiro chegou atrasado, que a ambulância chegou atrasado. Não adianta, a culpa vai ser sua. Mas se acontece, nós terceirizamos, Rafael. Não terceirizamos? Nós terceirizamos. E pare, irmão, de terceirizar a culpa. Principalmente entre nós, marido e mulher, né? Às vezes a gente está brigado, a gente faz o quê? Manda a criança mandar o recado. Nem tem a postura, né? Vai lá, fala para o seu pai. Não, vai lá e fala para sua mãe. Aí chega o cobrador, vai lá, filho, atende você. Fala que o pai e a mãe não tá. A gente não bate, porque peraí, eu preciso lá resolver essa situação, né? Eu preciso resolver essa situação com minha mulher. A gente fica terceirizando o encargo para a criança. A nossa culpa nas costas da criança. Aí ela fica aprendendo o quê? Ah, quando eu crescer, eu casar, você é assim, igual meu pai, né?
Vou ter meu filho para quando a mulher falar alguma coisa, vai lá fala para sua mãe. A gente vai terceirizando, irmãos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que tem um homem na Bíblia, que é o segundo coração de Deus. Abra em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. 2 Samuel está no Velho Testamento ainda. Aprenda com esse homem. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. O que Davi diz ao profeta Natã, irmãos? Pequei contra o Senhor. Porque a Bíblia, todos sabem a história de Davi, que ele comete um adultério. E não só isso, ele comete um homicídio. Que talvez a culpa maior de Davi, se a gente for analisar, foi mais pelo homicídio, mas foi consequência de um outro crime que ele cometeu. Mas por derramamento de sangue de um inocente para cobrir a culpa dele. Aí a Bíblia vai dizer que esse profeta, irmãos, ele chega diante de Davi, lá no começo do versículo, do capítulo, fala: Davi, tinha um homem rico numa cidade, que ele tinha muitas ovelhas, muitos bois, e tinha um homem que era pobre, ele tinha uma única ovelha. Essa ovelha ele dava água na mão, ele deitava com essa ovelha, ele tratava essa ovelhinha como se fosse um filho. E a certa feita, esse homem rico recebeu visitantes em sua casa. E o homem, para não matar um de seus bichos, na ignorância, na ganância, ele manda pegar a única ovelha que tem do homem pobre, mata para servir aos convidados. A Bíblia vai dizer que Davi fica furioso. Natã, o que é isso? Isso não se pode, esse homem tem que morrer, tem que ter pena de morte. Tem que matar um homem desse. Aí Natã vira para Davi e fala: Natã fala para Davi, né? Davi, este homem é você. Aí Davi, irmãos, aí ele começa a falar para Davi: você fez isso, mandou matar Urias lá na guerra, porque você fez tudo em oculto. Mas o que eu vou fazer com a sua família, com a sua descendência, vai ser a luz para todo mundo ver. Aí Davi olha para Natã e fala assim: eu pequei contra o Senhor. Davi, irmãos, ele não falou assim: mas a culpa foi dela, que subiu num terraço e estava nu, sabendo que o meu palácio é mais alto, existia palácios mais altos que onde ela estava. Davi, ele falou isso, irmão? Não. Davi, ele não falou assim: quem mandou o marido dela ir para a guerra e deixá-la sozinha, carente? Davi falou isso, irmão? Não. Davi não falou assim: é culpa das minhas mulheres que já estou enjoada dela, é das minhas mulheres que estão naquele dia, das minhas mulheres que têm me maltratado, né? Já estão ficando velhas. Davi, ele não colocou nenhuma culpa, irmãos. Ele simplesmente falou para Natã: pequei contra o Senhor. E a Bíblia fala assim que ele fica, irmãos, uma semana sem falar com ninguém, sem comer, sem nada. Ele se entra, se fecha no seu quarto. Os soldados iam tentar falar com ele: Davi, ele não respondia nada. Aí no último dia, no 7º dia, quando a criança morre, eles vão e batem na porta de Davi. Davi simplesmente pergunta: a criança morreu? Ele falou assim: sim, Senhor. Aí Davi se levanta, come, vai ao templo de Deus orar. Ele vai lá gastar a sua vida diante de Deus, confessar o seu pecado. Davi, ele não falou, irmãos, ele não culpou a morte da criança, ele não culpou a mulher pela morte, ele não culpou Deus, nada. Davi, ele ficou em silêncio e foi se derramar diante de Deus no templo. Ele foi se consertar com Deus. Diferentemente de Adão, que simplesmente falou assim: não, a culpa foi da Eva, foi da mulher que o Senhor me deu. E às vezes nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim: Deus, o Senhor me deu essa casinha, a culpa é de Deus, né? E quando nós colocamos a culpa em tudo que você tem, irmãos, você está culpando Deus. Você não está culpando a sua esposa, você culpa Deus. Porque quando você vai falar para as pessoas lá fora: foi Deus que me deu essa coisa maravilhosa, foi Deus que me deu essa princesa para casar. Então quando você fala que a culpa é dela pelos acontecimentos, você está culpando diretamente a Deus. Porque tudo que você tem, irmãos, foi Deus que te deu. Não foi pelos seus esforços, não foi pela sua inteligência, pelo seu trabalho. Lógico, você fez isso, mas a permissão foi porque Deus, ele permitiu acontecer na sua vida. A misericórdia de Deus fez com que isso acontecesse.
E quando nós terceirizamos a culpa, irmãos, para a pessoa, nós estamos terceirizando para Deus. Nós estamos jogando a culpa em Deus. E às vezes a gente não olha isso. E Davi, ele, diferentemente de Adão, ele não culpa ninguém. Soldados, mulheres, filhos, ele não culpa. Por isso creio eu que Davi seja o segundo coração de Deus por conta disso, irmão. Porque ele foi sincero diante de Deus. Ele se rasga diante de Deus. Tanto que ele escreve o Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito Santo, nem me lances fora da tua presença. Torna-me dar a alegria da salvação. E às vezes a gente fica terceirizando, às vezes a gente vai orar e Deus está doido para a gente ouvir e falar assim: Deus, eu fui o culpado, eu fui o canalha, eu fui não sei o que. Deus, não está indo porque eu não estou fazendo o ministério como o Senhor pediu. O Senhor me consagrou ao obreiro e eu não estou fazendo com aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tinha que fazer. E parece que a gente tenta achar culpa, né, Rafa? A gente foi ungido a pastora e fica, a culpa do pastor que me ungiu, né? Não era para ser assim, o pastor me enganou. Aí eu falei para minha esposa: mas amor, mas pegou a gente de surpresa. Mas se Deus mandou, o pastor fez, né? E a gente está ali na batalha. A gente não pode culpar: ah, mas Deus, foi o Senhor que mandou, foi o pastor que, né? A gente não pode, irmãos, a gente tem que tocar o barco. Então a mulher que você tem do lado, a esposa, irmãos, é Deus que te deu. Então se você ficar jogando a culpa nele, você está culpando Deus. E você não vai sair do lugar. Parece que anda as coisas, né? Não, mas você está patinando. A gente está remando o barco para o mesmo lado, né? Parece que um está remando o remo assim, o outro está com o remo ao contrário, irmão. A gente fica. Por isso, como eu sempre falo, que um veículo só tem um volante. Porque os dois têm que ir para a mesma direção, irmãos. Por mais que vocês saiam brigados de casa, por mais que saia que não quer ir, mas vocês vão ter que ir para o mesmo lugar, irmãos. Porque o carro só tem um volante, né, Lucas? Se vai dirigir para o lado esquerdo, a irmã, querendo ou não, ela pode virar até a cara, o corpo, ficar assim para a janela, mas vai para o mesmo lugar, não tem como. Não tem jeito, irmãos. E para o céu é a mesma coisa, irmãos. Não tem jeito. Se você não terceirizar a sua culpa, você vai para o céu, naquela direção. Se você começar a virar e tentar terceirizar a culpa, irmãos, você vai ficar. Porque não tem jeito. Porque diante de Deus não vai ter como. O diabo ele vai tentar tirar ainda a gente lá. Aí ele fez isso, ele vai falar a verdade sobre nós. E não adianta terceirizar, irmãos. Não adianta terceirizar a culpa. A Bíblia vai dizer em Mateus 26, para a gente estar terminando. Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 26. A Bíblia vai dizer de um cidadão, irmãos, que ele pagou um preço pela sua vida. Esse poderia falar para Deus: a culpa é da Cris, a culpa é do Abner, por que eu vou morrer por eles? Esse talvez poderia ter o direito de falar: irmãos, a culpa é do Rafa, né? Quantos profetas a gente levantou no Velho Testamento? Quantos evangelistas? Quantos ministros da palavra a gente levantou? E eu vou ter que ainda resolver essa bucha? Por conta de Adão, irmãos, ele tinha amaldiçoado a terra. A Bíblia vai dizer em Mateus 26, no capítulo 39, diz assim: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Todos sabem que Jesus está indo no Getsemane, que é o lugar da prensa, onde se prensava o óleo, né, a azeitona, os frutos para se extrair os líquidos. Ali era um lugar onde se prensava tudo isso, para tirar bálsamo, óleo. E ele vai nesse monte orar, e ele fala: se possível, passe de mim este cálice, afasta de mim. E qual que era este cálice, irmãos? Eram os nossos pecados, eram as nossas culpas que a gente jogava nas pessoas. E Jesus estava ali, ele poderia falar assim: viu, não foi eu que errei. Mas a Bíblia vai dizer que ele se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador, irmãos. Ele se tornou pecado por nós. Ele poderia falar assim: eu não vou. O Bruno, quem mandou ele brigar com a Ju? É problema dele. Quem mandou a Ju terceirizar a culpa para ele? O Zé, quem mandou terceirizar? Né?
Ah, eu não queria ter filho, mas aí, né, a gente começa a terceirizar, não queria. O único meio, irmãos, de não ter filho é não namorando. É o único meio. Você pode usar pílula, você pode usar o que for. Se Deus quiser, vai acontecer. Você pode estar sem o útero, irmãos. Se Deus quiser, Ele vai gerar. Mas da nossa forma humana, o único jeito, irmãos, é não namorar. Dorme de calça jeans, o que você quiser. Ou pede para Deus dar os 12 meses de frio do ano, irmãos. Mas nós temos a mania de terceirizar. Eu não queria, ele queria. E começamos a jogar a culpa um no outro. E este homem aqui, Jesus Cristo de Nazaré, irmãos, ele poderia falar: Gilberto, que se vire. Ele arrumou a encrenca, ele vai se consertar. Mas não, ele se propôs. E nós, às vezes, quando nós vamos orar, né, a gente faz a mesma oração de Jesus, né? A gente passa o cálice, né? Ó, a culpa o Senhor acerta com a dona Márcia lá. Eu queria Deus ir na igreja, mas a dona Márcia não quis. Aí eu acabei ficando para cuidar dela, né? Eu queria, mas para o trabalho a gente não, né? Fica aí doente, homem, eu tenho que ir porque eu tenho que ganhar dinheiro para comprar o remédio. Então a gente começa a terceirizar, irmãos. Então faça como Davi. Deus, eu pequei contra ti. Não faça como Adão, irmãos. Terceirize a culpa. Jogue a culpa naqueles que estão ao seu lado. Não jogue a culpa nos seus filhos. Não jogue a culpa no seu patrão. Às vezes você não é promovido no trabalho, é por culpa sua. Ah, mas tem um lá que está me tentando, tem um lá que ele está trabalhando contra. É normal, irmãos. Isso é normal. Jesus vai dizer em Mateus 10, 22: no mundo e serei odiados de todos. Coloca, irmãos. Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você vai ser odiado, irmãos, porque você é diferenciado. Onde você entrar, você é diferente. As pessoas vão perceber. Eles vão querer aquele cargo. O diabo ele já sabe que você vai ganhar um cargo bom. Mas às vezes a gente vai relaxando, vai jogando a culpa. Ah, a culpa foi daquele. Não, irmãos. É porque a gente esmorecemos na fé. A gente deixa de praticar a palavra de Deus. Nós deixamos de estar na presença de Deus. Ah, eu não preciso estar todo dia na igreja. Ok. Mas quando chegar no céu, assim, também você não precisa estar todo dia no céu. Fique aí na terra. Aqui é o ensaio, irmãos. Se coloque sobre o seu pé, sobre os seus pés. Não terceirize a culpa. Se você terceirizar a culpa, irmãos, não vai sair do lugar. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Que nessa noite nós possamos ter aprendido, irmãos, não terceirizarmos as nossas culpas. Não jogarmos nas pessoas aquilo que é responsabilidade nossa. Porque quando nós fizemos isso, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo ele está com a bênção na mão, irmãos. O anjo está com a bênção para te entregar. Aí nós terceirizamos. Tudo é culpa de alguém e nunca de nós. Eu falo isso porque às vezes eu faço isso, irmãos. Não posso ser hipócrita. Às vezes eu falo assim, foi por conta disso, foi por conta daquilo. Não, foi por desleixo meu mesmo. Foi por, às vezes, preguiça. Às vezes foi por... A gente nem sabe às vezes por que faz, né? Parece que é para, talvez, se passar de santo, né? Para mostrar aquela imagem de santo. Não. A Bíblia fala assim que... Sede santos porque eu sou santo, Pedro vai dizer. Jesus fala. Porque santo, irmãos, ele é ser separado do pecado. Mas nós pecamos, né? Acontece, nós tropeçamos e nós pecamos. Mas existe Deus que nos perdoa. Existe um Senhor que nós confessamos, Ele nos perdoa. Então que nessa noite, irmãos, você saia daqui não terceirizando mais a culpa no esposo, na esposa, nos filhos. Porque eu fico imaginando, irmãos, como a gente é tão tolo, né? Desculpa essa palavra, mas a Bíblia ela fala sobre tolo, né? E o tolo ele aprende, né? Com os erros das pessoas, né? A gente vai olhando e a gente olha para a criança de 6, 7 anos. A pessoa, você jogar a culpa numa criança de 6, 7 anos, a culpa foi dela, Deus, né? Ela deu trabalho na escola, eu tive que ir lá e eu não consegui chegar no culto, eu não consegui fazer isso. Olha, irmãos, que
Que infantilidade é nossa, né? Falta de maturidade. De jogarmos a culpa numa criança de 7 anos. E que a gente não faça isso, irmãos. Não terceirize a culpa. Feche os seus olhos no nome de Jesus, eu quero estar orando.